Salve, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Que tal resolvermos uma questão da prova da Univesp 2019, que vai tratar sobre a evolução dos vertebrados? Sim, uma análise evolutiva da zoologia. Vamos ver o que a questão propõe? Vamos juntos. Embora novas espécies continuem sendo reveladas pela ciência no século XXI, muitas são classificadas já sob ameaça de extinção. É o caso dos mangabês das terras altas, nome científico Rungivecepus quimpugi. Primatas, vamos aqui destacar esta importante informação. Primatas com longa pelagem e cerca de 13 quilos de massa, que aparentemente vivem apenas em um parque nacional da Tanzânia. Analisando a zoologia dos vertebrados sob o paradigma da sistemática filogenética, é correto afirmar que esses primatas compartilham um ancestral mais recente com quem? Pois muito bem, nós temos aqui uma excelente questão, não para se tratar de biogeografia, de forma alguma. Talvez você até tenha se preocupado pensando em Tanzânia, questão de massa corpórea, de forma alguma. É uma questão ainda mais simples. Tente recordar comigo as seguintes informações. Veja se você se lembra. Os vertebrados, eles acabam formando um clado, um grupo, dentro do filo dos cordados. Dentre os vertebrados, nós temos aqueles que são desprovidos de mandíbula, são os chamados agnatos, é o caso da lampreia, da feiticeira. São animais que têm uma boca circular, perfeito? Por isso, agnato, sem mandíbula. Agora, existe um outro clado dentre os vertebrados, que aí sim são os que nós conhecemos muito bem. São os gnatoestomados. Gnato, mandíbula, estoma, boca, aqueles cuja boca é dotada de mandíbula, quem desenvolveu esta peça em seu crânio. Professor, o que é que tem de mais a mandíbula? A mandíbula favoreceu a esse grupo uma alimentação muito mais eficiente. Pense bem, não em questão de tempo, mas eu sou capaz de comer um animal muito maior que eu. Eu sou capaz de comer uma vaca. Eu sei, em um longo período de tempo eu de fato sou, mas pense que graças à mandíbula eu posso fragmentar esse animal muito grande e poder então sobreviver alimentando-se dele. Tudo bem? Essa é a grande característica que os agnatos não teriam. Perfeito? Eles não teriam condições de trituração, de fragmentação. Quem são os gnatostomados? Os mais primitivos são os peixes. Então, esses são os vertebrados mais primitivos, dotados de mandíbula. Em algum momento, um certo grupo de peixes, que chamamos de osteíctes, os peixes que têm um esqueleto ósseo, devem ter sido os ancestrais dos anfíbios, os primeiros vertebrados a invadir o meio terrestre. Então, sim, são animais terrestres, de esqueleto essencialmente ósseo, só que agora não são mais considerados peixes, mas sim tetrápodos. Modificaram suas nadadeiras por membros locomotores, o que você poderia então chamar de quatro pernas. Tudo bem? Quem nós teríamos aqui? Nós teríamos os anura, que é o grupo da rã, da perereca, do sapo. Nós teríamos os urodela, salamandras e tritões. Nós teríamos as cobras cegas.
que tecnicamente elas são conhecidas por cecílias, tudo bem? Eu sei que cobra cega não tem 4 pernas, mas acaba sendo um grupo dissidente dentre os anfíbios. Eram anfíbios que perderam as 4 perninhas, tudo bem? Vamos pensar no sapo? Em um dado momento, o sapo deve ter sido o ancestral do próximo grupo, os répteis. Perfeito? Esses são os verdadeiros conquistadores do meio terrestre. E eles têm uma série de características que comprovam isso. Uma pele grossa e impermeável, uma fecundação interna, produção de ovos com casca calcária e anexos embrionários. É aqui que nós teremos os quelônia, aqueles répteis dotados de casco, como as tartarugas, os esquamata, no caso dos lagartos e as serpentes, e os crocodilianos, onde teríamos aqui crocodilos, jacarés e os gaviais, que seriam uma espécie de jacaré asiático. Tudo bem? Então, esses seriam os grandes conquistadores do meio terrestre. Atenção agora. Os répteis foram os ancestrais de 2 grupos irmãos ao mesmo tempo. Sério? Sim. Aves e mamíferos. Espera aí, eu imaginava que a evolução fosse um processo linear. Não. Nós dizemos que nesse momento aqui houve um fenômeno chamado cladogênese. A cladogênese seria essa bifurcação evolutiva. Não pense o animal se transformando. Não. Mas alguns descendentes foram a base, foram os ancestrais para o surgimento das aves. E quem deve ter sido esses ancestrais? Animais que advinham do grupo dos dinossauros. Sim, a galinha é um dinossauro que vive entre nós ainda. Dá uma olhada para as pernas dela. Você vai ver. Ela cheia de escamas. Pegue aves mais primitivas, como é o caso do casuar, uma ave típica da Oceania. É impressionante não olhar para aquele animal e não imaginar um velociraptor. Então, as aves, elas descendem dos répteis, perfeito? Enquanto os mamíferos descendem de um outro grupo reptiliano, mais precisamente ligado aos crocodilianos e os lagartos, tá? Então, nós teríamos ali a formação dos mamíferos. Uma questão clássica em vestibular é: você se lembra do ornitorrinco? O ornitorrinco é um mamífero, não é? Pois é, mas é um mamífero que tem bico de pato, tem pés iguais ao do pato, bota ovos como o pato. Se o ornitorrinco é um mamífero primitivo, então eu posso dizer que os mamíferos descendem de qual grupo? Chuta se não vai ter alternativa aves. É claro que vai ter, e estará errado, porque os mamíferos não descendem das aves. Os mamíferos, eles são um grupo irmão das aves. Eles descendem dos répteis. Essas características do ornitorrinco nada mais são do que adaptações à vida, à biologia que esse animal tem. Então, quando a Univesp nos traz essa condição desses primatas, ela quer saber, então, qual deveria ser o ancestral mais comum. Então, quem ela deveria apontar? Para algum réptil em questão. Esse seria o grupo evolutivamente mais próximo a um mamífero, que foi exatamente aquele que foi apresentado para a gente no enunciado da questão. Vamos dar uma olhada? Então, eles compartilham um ancestral mais recente com salamandras. E aí, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque salamandras são anfíbios. Letra B. Eles compartilham um ancestral mais recente com esquilos americanos do que com humanos australianos. Esquilos, mamíferos. Humanos, mamíferos. Bom, eu acredito que ao tentar resolver essa questão, você pode ter ficado em dúvida, pensando, não seria essa a alternativa? Não,
Porque a ideia de compartilhar um ancestral mais recente não está sendo aqui pedido para você pensar dentre os mamíferos. É dentro de uma sistemática filogenética, uma análise muito mais global, perfeito? Então, se é um lagomorfo ou se é um primata, independe. E até poderia dizer para você que está errado. Por quê? Já que é um primata, ele teria uma relação evolutiva muito maior com os humanos do que com os próprios esquilos. Tudo bem? Eles teriam maior ancestralidade com as serpentes americanas do que com as sardinhas. Serpentes são répteis. Sardinhas, peixes. Perfeita alternativa C, né? Esses mamíferos teriam maior grau de parentesco com répteis do que, de fato, com os peixes. Letra D, teriam maior ancestralidade com tubarões, peixes, do que com cangurus, que são mamíferos. Errada. Só para completar. E letra E, eles seriam mais evolutivamente próximos a pinguins, que são aves, do que com lagartos, que seriam répteis. Você se lembra? Vou até voltar para aquela minha informação. Cuidado, não é porque esse indivíduo, o tal primata da questão, é um mamífero, que ele está evolutivamente mais relacionado a uma ave. Não, sua relação está com o seu ancestral direto, que seria um réptil. Perfeito? Espero que você tenha compreendido e eu te espero para uma próxima. Aquele abraço!